E aí, tudo bom? Se você está assistindo este vídeo no feed, é porque você está assistindo, está vendo a gravação da live sobre como correr mais rápido a distância que você quiser. Então arraste os primeiros 5 minutos do vídeo, porque esse período é o tempo de apresentação que eu estou esperando o pessoal chegar na live. Então se você está assistindo esse vídeo no feed, arraste os primeiros 5 minutos, que é quando a gente começa o conteúdo de fato da live, após os primeiros 5 minutos iniciais. E aí pessoal, tudo bom? Vocês estão entrando aí agora? Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo bem aí? Se estiver me vendo bem, me ouvindo direitinho, por favor, dá um ok aí. Fala se tá bom a imagem, se não tá bom, se o áudio tá ok, se o áudio não está ok. Responde aí, por favor. Quem for entrando aí na live também, peço que, por favor, encarecidamente, clique aí no coraçãozinho para o Instagram distribuir melhor a live, entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e estão gostando dessa live. Isso aí vai fazer com que o Instagram distribua essa live melhor e possa atingir mais pessoas. E também, quem puder clicar no aviãozinho aí, vai clicando no aviãozinho e convidando a galera, viu? O pessoal aí, Neto falou que tá ok o áudio, Silvia também falou que tá ok. Então, bora começar. Vou tirar algumas dúvidas de vocês, viu? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, pode perguntar que eu respondo rapidinho até bater os primeiros 5 minutos, que é o tempo que eu estou esperando a galera chegar aqui na live, viu? Edivânia também falou que tá ok o áudio, a imagem, ótimo. Só fixar o tema da live aqui, que eu sempre boto. Treinamento de corrida, que fica bem geral. Quem chega aqui já sabe o que a gente está falando. Você bota o tema específico não. Pronto, fixei o tema. Já foi. Já foram 2 minutos de live, viu? 3 minutos aí, responder alguma coisa, tirar uma dúvida rapidinho antes da gente iniciar o conteúdo de fato. Nunes perguntou aqui, dicas para começar a correr. Para você iniciar na corrida, você tem que ter uma boa base muscular, então faça também musculação. Entre na academia, faça musculação para você ter uma boa base muscular e prevenir lesões. Após você fazer isso, você começa intervalando caminhada com corrida. Você tira de 30 a 40 minutos por dia para você fazer um treino de caminhada com corrida. Então você começa a correr. Primeiro você faz um aquecimentozinho, né, de uns 10 minutos caminhando rápido. Após o aquecimentozinho, você corre em uma velocidade que tire você da sua zona de conforto, entendeu? Que deixe você um pouco cansado, um pouco ofegante. Quando você chegar no seu limite ali, você vê que não dá mais para você correr, você tira 3 a no máximo 4 minutos para se recuperar caminhando. Quando você perceber que se recuperou, você volta a correr novamente. Aí vai intervalando assim, na corrida com caminhada, até completar o tempo total de treino, que pode ser de 30 a no máximo 40 minutos. Aí você vai fazendo isso aí dia sim, dia não. Porque você é iniciante, se você fizer todo dia, você corre sério risco de se lesionar. Ivonilton perguntou, tem algum tipo de alimento específica? Tem algum tipo de alimentação específica? Não, Silvanito. Aí vai ser muito personalizado. Você precisa de um nutricionista para fazer uma alimentação específica para você. Se eu falasse aqui uma receita de bolo, não seria específico. Específico é para você, individualizado, é isso que é específico. Aqui uma pergunta aqui que eu vou fazer para responder, para a gente fechar essa sessão de tirar dúvidas, para a gente iniciar o conteúdo da live. Mazinho perguntou, é correto alongar antes de correr? Mazinho, se você tiver encurtamento de panturrilha, é interessante que você alongue a panturrilha antes do treino, alongue bastante, pesado, pode alongar. Se você tem encurtamento de posterior de coxa, é bom você alongar também o posterior de coxa antes do treino, pode alongar pesado. E flexores de quadril. Flexores de quadril, a maioria das pessoas tem encurtamento, pelo fato de ficar muito tempo sentado, enfim. E pode alongar flexores de quadril antes do treino, que não tem problema nenhum. Posterior de coxa, panturrilha e flexores de quadril. Isso aí vai te dar uma melhor mobilidade articular. Porém, fazer um alongamento geral de tipo de quadríceps, que é muito solicitado no treino de corrida, glúteo, que é muito solicitado na corrida, não é interessante, porque quando você faz um alongamento, principalmente alongamento pesado dessas musculaturas, quadríceps e glúteo, que são as musculaturas mais solicitadas na corrida, você
vai ter microlesões ali no momento do alongamento, entendeu? Essas microlesões vão comprometer o seu desempenho na corrida. Não é nenhuma questão de aumentar o risco de lesão, é o risco mesmo de reduzir a sua performance, porque quando você gera microlesões, você já deixa a sua musculatura fadigada. Então, se você fizer alongamento pesado antes do treino, você vai iniciar já o seu treino de corrida fadigado. Então, pessoal, vamos agora iniciar o tema da live. E o tema da live hoje, o conteúdo da live hoje é como correr mais rápido à distância que você quiser. E para isso acontecer, você precisa seguir o princípio desportivo da especificidade, que diz que você deve focar no seu objetivo, você tem que focar na sua prova-alvo. O que eu quero dizer é que você tem que seguir o princípio desportivo da especificidade para você conseguir correr a distância que você quiser em alta velocidade, conseguir correr mais rápido a distância que você quiser. Para você seguir um princípio desportivo da especificidade, você precisa focar o seu treinamento na sua prova-alvo. Você precisa ter um foco, e o seu foco é a sua prova-alvo. E se a sua prova-alvo for melhorar o seu desempenho em corridas de 5 km, você tem que focar em treinos que vão fazer com que você melhore o seu desempenho em corridas de 5 km, em provas de 5 km. Então não adianta você fazer treinos de 10 km, de 12 km, de 15 km, se o seu objetivo é melhorar o seu desempenho em corridas de 5 km. Deixa eu tirar o tempo aqui que eu fico agoniado. Então você tem que fazer treinos que se aproximam da especificidade da sua prova, da sua corrida. Então tem que fazer treinos de 7 km, de 6 km, de 4 km e principalmente treinos específicos de 5 km para você ter uma melhora específica no seu desempenho. Desculpa a rinite aí, viu, pessoal? Então vamos lá. Eu vou falar aqui, fazer uma abordagem geral do que você tem que fazer para você... Poxa, esse tempo ainda não saiu. Eu vou fazer aqui uma abordagem geral explicando o que você precisa fazer para você melhorar o seu desempenho em corridas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km de forma específica em cada uma dessas modalidades. Então a gente vai iniciar aqui falando de provas de 5 km. Pessoal, quem for entrando na live, por favor, vai clicando no coraçãozinho aí para o Instagram distribuir melhor essa live, viu? E quem puder compartilhar também, clicar no aviãozinho e convidar a galera da corrida aí, agradeço. Então vamos lá. Para você melhorar o seu desempenho na corrida, antes de iniciar o conteúdo aqui, vocês assistiram a primeira live que eu fiz aqui, né, nesse mês. Na primeira live, o tema da primeira live foi como ter mais energia para evoluir na corrida. Nessa live eu expliquei como funciona os sistemas energéticos do nosso corpo, o sistema energético anaeróbico alático, o sistema energético anaeróbico lático e o sistema energético aeróbico. Isso aí vai ser muito importante, esse conhecimento que eu passei na primeira live vai ser muito importante para vocês conseguirem entender a live de hoje, viu, pessoal? Então, vamos lá. Para você melhorar o seu desempenho em corridas de 5 km, você vai precisar entender qual é a predominância energética em provas de 5 km. E fazendo uma abordagem, um resumo geral de cada uma das vias energéticas que eu falei na primeira live. Na via energética anaeróbica alática, que é também chamada de ATP-CP, adenosina trifosfato, creatina fosfato, nessa via energética ela é solicitada em estímulos de curtíssima duração e altíssima intensidade. Quando você faz um treino de, por exemplo, 10 tiros de 50 metros correndo na sua velocidade máxima, você vai fazer um estímulo de curtíssima duração e de altíssima intensidade, porque você vai ter que explorar o seu máximo de potência nesse tipo de treino. Quando você faz um treino na via energética anaeróbica lática, você vai fazer um treino de curta duração, não é de curtíssima duração, é diferente, e de alta intensidade, não é de altíssima intensidade como na via energética anaeróbica alática. Na via energética anaeróbica lática, você vai fazer treinos de, por exemplo, tiros de 1 a 5 minutos. Exemplo de treino na via energética anaeróbica lática: 24 minutos de treino intervalado fraco forte, 2 minutos caminhando e 1 minuto correndo bem forte, dando tiro. Nesse tiro de 1 minuto, você está trabalhando dentro da sua via energética anaeróbica lática, desenvolvendo a sua capacidade anaeróbica. E você vai intervalando no fraco e no forte até completar o tempo total de treino, que no caso do exemplo aqui é de 24 minutos. Outro exemplo, 32 minutos de treino intervalado fraco forte, 4 minutos
trotando, correndo bem fraco, e 4 minutos correndo bem forte, dando tiro. Esse momento do tiro que é o momento do estímulo anaeróbico alático, entendeu? Esse treino vai fazer com que você desenvolva a sua resistência anaeróbica. E, por fim, a via energética aeróbica é uma via energética de baixa intensidade ou de intensidade moderada e de longa duração, como uma corrida de 5 km, uma corrida de 10 km, uma corrida de 21 km e uma maratona, que é uma corrida de 42 km, uma corrida de altíssima duração. Porém, quanto menor o volume, ou seja, quanto menor a distância percorrida, a intensidade é aumentada, entendeu? Então, em uma corrida de 5 km, que tem um volume muito menor, a intensidade vai ser muito maior. Então, voltando à explicação, para você melhorar o desempenho em corridas de 5 km, você vai precisar entender que a predominância energética em uma prova de 5 km é de 10% na via energética anaeróbica alática, que é aquela via energética de altíssima intensidade, que você dá estímulos de altíssima intensidade. Você só vai utilizar 10% dessa via energética em corridas de 5 km. E por que isso, Paulo? Porque cada vez que você aterrissa o pé no solo em uma corrida de 5 km, como ela tem uma distância menor, então você consegue aplicar uma velocidade maior. E cada vez que você aterrissa o pé no solo e se desloca para dar outra passada em uma corrida de 5 km, você faz uma ação de potência. E essa ação de potência é de curtíssima duração e altíssima intensidade, que isso é aterrissar o pé no solo e se deslocar para dar outra passada. Então você faz várias ações de potência em uma corrida de 5 km. Então você utiliza um pouco da via energética anaeróbica alática, que é a via de altíssima intensidade e curta duração em corridas de 5 km. E quanto melhor estiver a sua potência, mais rápido será a sua velocidade em corridas de 5 km. Você utiliza 20% da sua via energética anaeróbica lática, que é aquela via energética de alta duração. Porque apesar da predominância ser aeróbica e não anaeróbica, em uma corrida de 5 km você vai correr ali próximo de 85% a 95% do seu VO2 máximo. Então você vai estar muito próximo ali do limiar anaeróbico. Então a solicitação de glicogênio muscular vai ser elevada em corridas de 5 km, comparado às outras corridas, como 42 km, por exemplo. Então, com essa elevação de utilização de glicogênio muscular em corridas de 5 km, você vai ter uma maior solicitação da sua via energética anaeróbica lática, que é a via energética que tem como predominância de substrato energético o glicogênio muscular, carboidrato, glicose, que se forma é quebrado e é formado glicogênio que se armazena ali na musculatura. Então, por isso que você tem uma utilização de 20% da via energética anaeróbica lática em corridas de 5 km. E a predominância energética, que é de 70%, é na via energética aeróbica. Porque, por mais que seja uma corrida mais curta, de 5 km, você vai correr de forma contínua. Então você tem que desenvolver bem as capacidades físicas que façam com que você melhore a sua via energética aeróbica. E as capacidades físicas que são utilizadas e a predominância de capacidades físicas que são utilizadas para você ter um bom desempenho em provas de 5 km são elas: a resistência aeróbica, que é um treino que para você melhorar o seu desempenho em provas de 5 km, você vai precisar fazer um treino um pouquinho maior de 5 km para você desenvolver a sua resistência aeróbica, como por exemplo uma corrida de 8 km, uma corrida de 7 km, para você desenvolver essa capacidade física, resistência aeróbica. Correr de forma contínua, porém com volume um pouco maior de 5 km. Para você desenvolver a sua resistência anaeróbica, para melhorar o seu desempenho em corrida de 5 km, pode ser com tiros de 1 a 5 minutos. Exemplo de treino de resistência anaeróbica: 30 minutos de treino intervalado fraco-forte, 3 minutos trotando, que significa correndo bem leve ou caminhando, ou os 3 minutos caminhando, e 3 minutos correndo bem forte, dando tiro. E esse momento do tiro, que é o momento que você vai trabalhar na sua via energética anaeróbica lática e desenvolver a sua resistência anaeróbica, para você assim conseguir correr mais rápido suas provas de 5 km. Você precisa desenvolver também a sua potência aeróbica. Potência aeróbica é uma corrida de 5 km específica
em alta velocidade no seu recorde pessoal, ou tentando bater o seu recorde pessoal, ou então a corrida mais curta, de 3 km, 4 km, porém, você diminui a distância e vai aumentar a intensidade, correr em um pace mais forte ainda do que você corre suas provas de 5 km. E a outra forma de treinar, desenvolver a sua potência aeróbica pode ser em uma corrida contínua de forma intervalada. Como seria esse treino de corrida contínua intervalado? Você corre 2 km no máximo de velocidade que você suportar. Tem que ser uma velocidade que deixe você realmente bem cansado, bem ofegante após você fazer essa corrida de 2 km. Aí você descansa durante 5 minutos caminhando para você recuperar o seu fôlego, a sua energia. Após você se recuperar, você corre mais 2 km novamente na sua velocidade máxima, de forma contínua. Você vai perceber que você vai correr bem próximo ali do seu limiar anaeróbico. Tira mais 5 minutos para descansar e para fechar o seu treino de 5 km de potência aeróbica, você corre 1 km ali também no máximo de velocidade que você suportar. Isso aí vai fazer com que você desenvolva bem a sua potência aeróbica, que é uma capacidade física extremamente importante para você conseguir baixar o seu tempo e correr mais rápido suas provas de 5 km. Precisa desenvolver também a sua velocidade, que é uma capacidade física que você trabalha com tiros curtos de 50 a 200 metros em pista plana. Um exemplo de treino: 10 tiros de 200 metros em pista plana, correndo no máximo de velocidade que você suportar e com 3 minutos de descanso entre um tiro e outro. E a outra capacidade física que você também precisa desenvolver para melhorar o seu desempenho em corridas de 5 km é a sua força, que você tem que desenvolver tanto de forma especial como de forma geral. E como desenvolver a sua força muscular de forma especial? É dando tiros em subidas, tiros curtos de 100 metros, por exemplo. Um exemplo de treino: 8 tiros de 100 metros em ladeira, subindo em subida de ladeira ou subida de escada. Por quê? Em subida de ladeira ou subida de escada, a predominância vai a sobrecarga muscular vai ser muito maior por conta da subida da ladeira ou por conta da subida da escada, tanto faz, a sobrecarga vai ser muito maior. E essa elevação na sobrecarga de treino vai fazer com que você desenvolva a sua força muscular de forma específica, porque você vai estar aplicando uma sobrecarga no gesto motor da corrida, utilizando o ato da corrida, utilizando o gesto motor da corrida, que é correr, porém com a sobrecarga mais elevada, porque você está correndo na subida. Pode ser subida de ladeira ou de escada, como eu falei. Isso aí vai fazer com que você aumente a sua força muscular de forma específica. E aumentando a sua força muscular de forma geral, pode ser na academia, um treino de musculação. Exemplo de força pura na academia, na musculação. Pode ser agachamento ou leg 45, os dois exercícios, e você faz 5 séries de apenas 3 repetições, pegando o máximo de carga que você suportar e com descanso longo de 3 minutos. As repetições são poucas, são apenas 3 repetições, o descanso longo de 3 minutos, para você recuperar o máximo de energias, tem uma recuperação neural também, para você conseguir pegar o máximo de carga que você suportar em todas as séries. Isso aí vai contribuir para você. Esses dois tipos de treinos de força que eu falei vão contribuir para aumentar a sua força muscular de membros inferiores. E aumentando a sua força muscular, você vai conseguir aumentar a sua velocidade. E a velocidade você desenvolve com treinos de tiro curto, de 50 a 200 metros em pista plana, porque a sobrecarga é 1000 vezes menor do que na subida. E para você conseguir correr em alta velocidade, deslocar o seu corpo em alta velocidade na corrida, você precisa desenvolver a sua força muscular. Sua força vai contribuir para você aumentar a sua velocidade. Força mais velocidade na física significa o quê? Potência muscular. Isso aí vai contribuir para você correr muito mais rápido as suas provas de 5 km. O volume de treino semanal para provas de 5 km, com base na literatura atual, isso aqui, pessoal, que eu vou passar para vocês, vai de treinador para treinador, viu? Tem gente que utiliza essas referências aqui para criar para ter uma referência, para ter uma base para montar o volume de treino semanal, e tem outras pessoas que não utilizam essa referência, como eu mesmo não gosto de utilizar um volume muito alto de treino. E o volume de treino semanal para corredores iniciantes, com base no que existe hoje em dia na literatura, é de 15 a 20 km para corredores iniciantes de 5 km, intermediários 25 a 40 km de volume de treino semanal para corredores intermediários e 35 a 50 km de volume de treino semanal para
corredores avançados. Eu não utilizo de forma nenhuma 50 km de volume de treino semanal, mesmo se o atleta for um atleta profissional de corridas de 5 km, porque eu acho um volume de treino muito grande, 50 km, ainda mais em provas de 5 km, que você precisa aplicar muito mais intensidade do que volume. Então, prefiro reduzir o volume de treino semanal e aplicar maior intensidade, fazer treinos com mais intensidades para ganhar velocidade, resistência anaeróbica, resistência de velocidade, porque é isso que um corredor de 5 km precisa, treinos de alta intensidade para conseguir correr mais rápido uma curta distância. Agora, para quem quer melhorar o desempenho em provas de 10 km, precisa entender que a predominância energética em uma corrida de 10 km é de 5% apenas da via energética ATP-CP, adenosina trifosfato, creatina fosfato, ou seja, a via energética anaeróbica alática, que é aquela que tem estímulos de curtíssima duração e altíssima intensidade. 15% da via energética anaeróbica lática, que é aquela de estímulos de curta duração e de alta intensidade, como tiros de 2 minutos, por exemplo. 10 tiros de 2 minutos, por exemplo, é um treino na via energética anaeróbica lática. E a predominância energética em uma corrida de 10 km é de 80% na via energética aeróbica, via de intensidade moderada. E as capacidades físicas, capacidades motoras que você precisa desenvolver para melhorar o seu desempenho em corridas de 10 km é a resistência aeróbica, ou seja, eu sempre falo que os treinos de tiro, treinos de alta intensidade são extremamente essenciais para você melhorar o seu desempenho em qualquer tipo de prova. Pode ser 5 km ou 42 km. Os treinos de tiro são essenciais, porém os treinos de resistência aeróbica, capacidade aeróbica, potência aeróbica, que são treinos de corrida contínua, não podem fugir do seu treinamento. Tem que estar no seu planejamento, na sua periodização, em todas as semanas, pelo menos uma vez na semana, você tem que fazer um treino de corrida contínua, que é um treino aeróbico específico, entendeu? Porque você precisa desenvolver a sua especificidade, que é correr de forma contínua. Então você tem que desenvolver a sua resistência aeróbica para melhorar o desempenho em corridas de 10 km, ou seja, fazer treinos de corrida contínua, você desenvolver a sua resistência anaeróbica, que é aqueles treinos intervalados fraco-forte que eu falei, com tiros de 1 a 5 minutos. Precisa desenvolver a sua resistência de força. Quando você vai para a academia e faz um treino de, por exemplo, 4 séries de 20 repetições no agachamento, você sente aquela queimação no quadríceps, na coxa. Isso significa que você está desenvolvendo a sua resistência de força. Está trabalhando na via energética anaeróbica, porém está desenvolvendo a sua resistência de força. É uma capacidade física extremamente importante para você melhorar o seu desempenho em corridas de 10 km. E também precisa desenvolver a sua velocidade. Predominantemente, essas 4 capacidades físicas. Velocidade, vocês lembram, né? Tiros curtos de 50 a 200 metros em pista plana. E o volume de treino semanal para quem quer melhorar o desempenho em corridas de 10 km é de 30 a 40 km por semana para corredores iniciantes que querem melhorar o tempo nos 10 km. Corredores iniciantes é quem tem pelo menos 6 meses de treino, viu, pessoal? Tá correndo aí pelo menos há 6 meses. Corredores iniciantes que não sabem correr ainda, nem se enquadram aqui na categoria de iniciante, viu? Quando a pessoa consegue correr pelo menos 20 minutos sem parar, consegue correr os primeiros 4 km ali sem parar, os primeiros 25 minutos sem parar, para ter uma referência melhor, você já pode ser considerado iniciante. Se você não consegue nem correr, você ainda não é considerado nenhum corredor, entendeu? Você está iniciando na corrida. Porém, se você já consegue correr 5 km sem parar, mesmo que seja volume alto em 40 minutos, você já é considerado um iniciante. Quando você já passa de 6 meses de treino, você é considerado intermediário. E o volume de treino para um corredor intermediário que quer melhorar o tempo em corridas de 10 km é de 40 a 60 km de volume de treino semanal. E para corredores avançados que querem melhorar o desempenho em corridas de 10 km é de 60 km a 80 km de volume de treino semanal. Agora, quem quer melhorar o desempenho em uma meia maratona, em uma prova de 21 km, precisa entender que a predominância energética em corridas de 10 km na via energética anaeróbica alática é de praticamente 0%. Eu não vou falar que é 0% porque cada vez que você aterrissa o pé no solo e se desloca para dar outra passada, você faz uma ação de potência na corrida. Porém,
Quando essa corrida tem um volume muito alto, como 42 quilômetros ou 21 quilômetros, a intensidade ela vai ser baixa, entendeu? Então a ação de potência nesse ato de aterrissar o pé no solo e se deslocar para dar outra passada vai ser muito baixa, não vai ser tão alta como uma corrida de 5 quilômetros, de 3 quilômetros, uma corrida de 2.400 metros, que é uma prova do TAF, da Polícia Militar Federal, enfim, que muita gente faz. Então, por isso que em uma meia maratona é praticamente zero a utilização da via energética anaeróbica alática. Já a via energética anaeróbica lática, que é aquela de curta duração e alta intensidade, é de 10%. E a via energética aeróbica é a predominância maior, que é de 90%, que é a corrida contínua. Lembre sempre, quando falar da via energética via energética aeróbica é a via de corrida contínua, aquela via que você corre sem parar, pelo menos 20 minutos. E as capacidades físicas que você precisa desenvolver para melhorar o seu desempenho em uma meia maratona, uma corrida de 21 km, é a resistência aeróbica, ou seja, fazer treinos de corrida contínua, resistência anaeróbica, fazer treinos de tiros de 1 a 5 minutos, estímulo de 1 a 5 minutos, viu? Não é para você fazer um tiro de 1 minuto e acabou o treino, não. É fazer vários tiros de 1 a 5 minutos, como por exemplo 50 minutos de treino, 5 minutos caminhando ou trotando, correndo bem leve, 5 minutos dando tiro. Esse tiro de 5 minutos que é o estímulo de resistência anaeróbica, entendeu? Que é o estímulo anaeróbico, que vai fazer com que você desenvolva a sua resistência anaeróbica. Aí você vai intervalando no fraco e no forte, na caminhada com corrida, ou no trote com a corrida eu falo tiro, até completar o tempo total de treino, que no caso desse exemplo que eu dei é de 50 minutos. E também desenvolver a sua resistência de força, que é aquele treino que eu falei na academia, né? 4 séries de 20 repetições no agachamento ou no leg 45, enfim. E o volume total de treino para quem quer melhorar o desempenho em uma meia maratona é de 80 a 100 km por semana de treino. E para iniciantes, para intermediários, é de 90 a 110 km de treino. E o avançado é de 100 a 130 km de volume de treino semanal, para quem quer melhorar o tempo em corridas de 21 km, uma meia maratona. Bebi uma água aqui. Como eu falei, esse volume de treino é bem relativo. Cada professor, cada treinador tem a sua metodologia de treinamento. Alguns escolhem um volume mais alto, outros um volume mais baixo. Eu mesmo prefiro treinar com volume de treinamento, um volume semanal de treinamento mais baixo, porém com mais intensidade. E para quem quer melhorar o desempenho em uma maratona, em uma corrida de 42 km, precisa entender que a predominância da via energética anaeróbica alática, que é aquela de altíssima intensidade, curtíssima duração, é praticamente zero novamente, porque o volume vai ser muito alto e a intensidade vai ser muito mais baixa comparado a uma corrida de 5 km. A via energética anaeróbica lática vai ter uma predominância de 5% em uma meia maratona, e a via aeróbica, a corrida contínua, lembrem disso, é de 95% em uma maratona, uma corrida de 42 km. Você percebeu que em todas, tanto 5 km quanto 42 km, a presença da via energética anaeróbica lática está sempre ali, nem que seja só um pouquinho, como no caso da maratona aqui, 42 km é de 5%. Então por isso que é muito importante vocês sempre fazer treinos de tiro, pessoal. Eu sempre falo para vocês fazerem aqui treinos de tiro pelo menos 2 vezes por semana, para você desenvolver a sua resistência anaeróbica, a sua resistência de velocidade, porque é isso que vai fazer com que você crie novas adaptações fisiológicas para melhorar o seu desempenho na corrida. E até mesmo para você melhorar a sua capacidade aeróbica, a sua resistência aeróbica, para você criar adaptações para melhorar a sua via energética aeróbica, você também precisa fazer treino de tiro, porque um exemplo aqui, se você fizer um treino de tiro de 10 tiros de 500 metros, com 2 minutos de descanso entre um tiro e outro, você vai trabalhar bem ali na sua via energética anaeróbica. Porém, você vai criar adaptações fisiológicas tanto centrais, como por exemplo, a hipertrofia do ventrículo esquerdo do seu coração, e também criar adaptações periféricas, como biogênese mitocondrial, que vão contribuir para aumentar o seu VO2 máximo, que é a capacidade que o seu corpo tem de absorver o máximo de O2, que é oxigênio, para transformar em energia. E
A via energética que mais utiliza oxigênio para gerar energia é a via energética aeróbica, que é a via energética que utiliza oxigênio para gerar energia. Então você consegue perceber que o treino anaeróbico contribui para você melhorar a sua via energética aeróbica, e é isso que vai fazer com que você melhore o seu desempenho em todos os tipos de corrida. Lembrando que você tem que ser bem específico no seu treinamento, com base em tudo que eu estou passando aqui para vocês. E as capacidades físicas que você vai precisar desenvolver para melhorar o seu desempenho em corridas de 42 km, uma maratona, a predominância de capacidades físicas, porque você vai ter que trabalhar várias outras, a predominância de capacidade física que você vai precisar desenvolver para melhorar o seu desempenho em uma prova de 42 km e uma maratona é resistência aeróbica, corrida contínua, resistência anaeróbica, tiros de 1 a 5 minutos e resistência de força. E o volume total de treino que você vai precisar fazer para melhorar o desempenho em uma prova de 42 km é de 80 a 100 km de volume de treino semanal para corredores iniciantes, 120 a 150 volume de treino semanal, 120 a 150 km de volume de treino semanal para corredores intermediários e 160 a 200 km por semana para corredores avançados. Eu não iria prescrever 200 km para um aluno meu de forma nenhuma, por mais avançado que ele seja, porque é um volume muito alto de treino. Isso aí pode promover lesões e até mesmo se não promover lesões, o tempo de recuperação de um treino para o outro, que tem um volume muito grande de rodagem, é muito perigoso, demora muito para se recuperar. Eu prefiro não arriscar. Muita gente toma essa referência de volume de treino semanal de 200 km por semana, porque Eliud Kipchoge, que é o recordista da maratona, 42 km, treina 200 km por semana. O pessoal vê isso, quer copiar, achando que vai conseguir fazer o mesmo feito dele, né? Vai conseguir baixar o tempo, bater o recorde pessoal nos 42 km, porque aumentou muito o volume de treino, fez 200 km por semana. E isso aí, Eliud Kipchoge é uma aberração humana, né? Ele tem mais de 90% do corpo dele é de fibras vermelhas, fibras aeróbicas, fibras que se recuperam rápido demais. Então, ele faz um volume alto de treino, porém ele treina em altíssima intensidade, para ele ganhar força, velocidade, resistência anaeróbica, porque a capacidade aeróbica dele já é muito boa, o corpo dele já privilegiou ele para ser um maratonista, para se recuperar muito rápido, para ter fibras vermelhas. É diferente de, por exemplo, Bolt. Bolt nunca vai ser um bom maratonista, porque a predominância de fibras dele não é vermelha, é fibras brancas, fibras de força, fibras de velocidade. As fibras de Kipchoge é fibras aeróbicas, para fazer estímulos de resistência a longo, por isso que ele consegue correr bem uma maratona, fazer 42 km abaixo de 2 horas, em 1 hora e 59 minutos. Porém, o volume de treino dele de 200 km tem muita intensidade ali, viu? Não vá pensando que é rodagem besta não, é treino de potência aeróbica, resistência anaeróbica, tiros de 1.000 metros, 2.000 metros, enfim. E essa foi a nossa live de hoje, pessoal. Vou responder algumas dúvidas aqui para a gente fechar a live, porque a live foi longa, viu? 33 minutos já de live. Responder algumas perguntas aqui para a gente fechar a live, viu? Amanhã não, o quê? Semana que vem tem mais, quarta-feira. Podem perguntar aí, enquanto eu vou fechando a live aqui. Semana que vem tem live sobre os 4 pilares para você fazer um treinamento de corrida perfeito. Vocês vão adorar essa live da semana que vem. Podem fazer as perguntas aí, pessoal, que eu vou responder algumas perguntas aqui e fechar a live, que hoje eu tô cansado. Eva, é normal ficar ofegante? Se você for iniciante, é normal, Eva. Muito normal. Se você não for iniciante, for avançado e está fazendo um treino de alta intensidade, treino de potência aeróbica, é extremamente normal ficar ofegante. E é bom você ficar ofegante nos treinos de alta intensidade, porque é sinal de que você está entregando o seu máximo, entendeu? Porque é isso que vai fazer com que você crie novas adaptações fisiológicas para melhorar o seu fôlego, respiração, resistência e velocidade na corrida. Porém, se você fica ofegante constantemente em corridas curtas de 3 km e não consegue completar, fazer 4, 5 km, isso aí já tem meses, sinal de que o seu treinamento está muito mal elaborado, muito mal organizado e você não está conseguindo evoluir por conta de um erro de planejamento de treinamento.
ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alci, TAF de 2.300 metros, não é isso? Em 12 minutos. Eu postei isso aí no Story, Alci, dá uma olhada lá. Mas basicamente aí você vai fazer, é porque é complicado, é bom fazer isso. Eu passo a receita de bolo às vezes para vocês não ficarem sem respostas, mas o ideal é que você faça uma avaliação para você ter um treino específico para você, para saber qual é a data da prova, tem um monte de coisa para avaliar, ver o seu nível de condicionamento físico atual, enfim. Mas se você quer uma receita de bolo, você pode fazer 8 tiros de 100 metros na segunda-feira, 4 tiros em ladeira subindo, com 3 minutos de descanso entre um tiro e outro. E os 4 últimos tiros você faz em pista plana, também com 3 minutos de descanso entre um tiro e outro. Aí você descansa na terça, na quarta-feira você faz uma corrida contínua forte, um treino de potência aeróbica de 12 minutos, correndo no máximo de velocidade que você suportar sem parar. Na quinta-feira você faz um treino de resistência anaeróbica, pode ser aí 30 minutos de treino intervalado fraco forte, 3 minutos caminhando e 3 minutos correndo bem forte, dando tiro. E na sexta descansa e no sábado faz uma corrida contínua específica de 2.300 metros. Colocando isso em prática aí, se você entregar o seu máximo, provavelmente você vai melhorar e conseguir atingir a sua meta. Mas como eu falei, fazendo uma avaliação com um profissional para ele montar o seu treinamento, suas planilhas é muito melhor. Isaías, faço 6 tiros de 1.000 metros com pausa de 1 minuto, pace de 3 e 5, 3 e 8. O Isaías, 1 minuto de descanso para um tiro de 1.000 metros é muito pouco. Você tem que dar aí no mínimo 4 minutos de descanso, entendeu? Porque você está fazendo aí o tiro em praticamente 4 minutos. E o descanso é de 1 para 1. Você está fazendo um tiro em um pace de 4 e... Você está fazendo 1.000 metros em 3 minutos e... 3 e 8... Você não quer dizer 3 e meio, não? Enfim, você está fazendo em quase 4 minutos aí os tiros de 1.000 metros. Então você tem que dar o descanso de 1 para 1. Desculpa, tem que dar o descanso de 1 para 1. Você fez o tiro de praticamente 4 minutos, descansa 4 minutos, entendeu? Senão você não vai recuperar energia para aplicar o máximo de força e velocidade em todos os tiros. Você vai perceber que o seu pace no tiro aí, você descansando mais tempo, dando descanso de 1 para 1, você vai conseguir baixar bem rápido esse pace aí. Eu fiz uma prova de 15, Márcio, eu fiz uma prova de 15 quilômetros em 1 hora e 1 minuto. Para diminuir esse pace 4.1 e é indicado tiros de 100 ou 200 metros. Márcio, é indicado, acho que você pegou a live no final, não foi, Márcio? Porque tiros de 100 e 200 metros eu só falei nas provas de 5 km. Na prova de mais longas, o ideal é fazer tiros mais longos, de 1.000 metros, 1 a 5 minutos, enfim. Uma vez ou outra, esporadicamente, é bom você fazer um tiro de 50 a 200 metros para você aumentar sua potência, a velocidade, sim, show de bola. Mas a predominância de capacidades físicas que você precisa desenvolver é resistência anaeróbica, resistência aeróbica, resistência de força, enfim. Você poderia passar a planilha no PV? Mazinho, você poderia passar a planilha no PV? Sim, Marcinho, posso sim. Basta você efetuar o pagamento e fazer a sua matrícula. Quanto é uma planilha para você elaborar para 5 km? Eu não faço uma planilha não, eu faço uma periodização completa. Por isso que eu não vendo um mês só de assessoria, entendeu? Porque não tem como a pessoa evoluir em um mês. Precisa de pelo menos 3 meses aí para você ter uma melhora significativa na corrida. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Semana que vem tem mais live. O conteúdo da live da semana que vem deixa eu conferir aqui os 4 pilares para você fazer um treinamento de corrida perfeito. Então espero vocês quarta-feira, semana que vem, viu? Abraço.